Paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria deixar um versículo para sua meditação, para minha meditação também, que fica Neemias 1, no capítulo 4, vai dizer assim: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. A Bíblia está relatando da história de Neemias. A Bíblia fala que Neemias, ele estava ali fazendo seu serviço, e quando veio um irmão dele, e eles começaram a conversar, começaram a dialogar. Então Neemias fez uma pergunta para o irmão dele: Ei, como anda a nossa grande cidade? Como é que está o povo lá depois de vários acontecimentos? E o irmão dele veio relatando para ele: olha, a nossa cidade está em grande vexame, os muros foi derrubado e estamos em grande miséria, e o povo, eles têm passado por muitas dificuldades. E a Bíblia vai dizer que quando Neemias ouviu isso da boca do irmão dele, vai falar que ele se lamentou e chorou por alguns dias, né? Porque ele não estava lá, mas ele sentia por aquele povo que estava lá, porque aquele povo que estava lá era também o povo de Neemias. Neemias, a Bíblia diz que ele se sentou e lamentou por alguns dias. E sabe o que eu vejo em Neemias? Que Neemias, ele podia ficar só se lamentando do acontecimento. Eu não posso fazer nada, eu não tenho como fazer nada. Mas Neemias, ele levantou de uma forma diferente. A Bíblia diz que ele se lamentou, sim, porque é normal um ser humano ouvir algo, algo inesperado, algo que aconteceu na vida da pessoa, ou alguma notícia ruim, igual o Neemias ouviu uma notícia ruim a respeito do seu povo, que estava acontecendo, que o povo estava com grande dificuldade, que o povo estava com grande miséria. Neemias, ele ouviu uma resposta não muito boa, então ele foi impactado com aquilo dali, e entristeceu o coração de Neemias. E Neemias, na palavra diz que Neemias, ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Mas só que Neemias, ele não ficou ali prostrado. Neemias, ele não ficou só se lamentando. A Bíblia diz que Neemias se levantou, orou e jejuou perante os deuses dos céus. Irmãos, quando chega uma certa coisa na nossa vida, muitas das vezes nós temos que se levantar. Se Neemias estivesse só se lamentando, ele ficava só se falando: eu não consigo, porque eu sou apenas um copeiro do rei, eu não posso fazer nada por a minha cidade, eu não posso fazer nada pelo meu povo. Se Neemias ficasse só ali se lamentando, Neemias, ele não teria conseguido levantar os muros novamente. Neemias não teria conseguido. Mas o que Neemias fez? Neemias conhecia o Deus de Israel. Neemias sabia porque o povo estava perecendo. Neemias sabia do pecado do povo. Mas Neemias, ele tomou uma atitude: eu vou orar e eu vou jejuar, porque o meu Deus, ele vai dar resposta para tudo isso. E a Bíblia vai dizer que então ele começou a orar. Ah, Deus terrível, como o Senhor é maravilhoso. Senhor, venho aqui te pedir perdão, e venho pedir também perdão por este povo, Senhor, que aqui pecou contra ti. E a Bíblia vai dizer também que Neemias pediu graças ao Senhor diante do rei, porque Neemias, ele tinha que entrar toda vez na presença do Senhor, porque Neemias era copeiro do rei. O copeiro do rei tinha que experimentar primeiro a comida antes de entregar ao rei, porque naquela época sofriam de grande envenenamento para poder envenenar os reis daquela época. Então, por isso que existia um copeiro que era para poder experimentar a comida antes que o rei viesse a comer, para não existir qualquer hipótese do rei ser envenenado, de alguém matar o rei por causa de envenenamento pela comida. Então a Bíblia diz que ele pediu ao Senhor: Senhor, me dê graças quando chegar diante daquele homem. Mas a Bíblia fala que Neemias, ele era um homem temente ao Senhor. Neemias fazia tudo com excelência, que o rei gostava de Neemias. Então a Bíblia vai dizer que então Neemias entra na presença do rei. Quando Neemias entra na presença do rei, e o rei já olha para ele assim, fala: Neemias, o que está acontecendo com você? Porque você não é assim. E a Bíblia vai dizer que naquele momento ele despertou e falou: grande é o rei. Porque Neemias não queria que o rei soubesse aquilo que estava passando. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está trabalhando e a gente não quer transmitir o que o nosso coração está passando naquele momento no nosso ambiente de trabalho. E Neemias, naquele momento, ele não conseguiu segurar a grande tristeza que no coração dele carregava.
Mas o rei perguntou para ele assim, o que está acontecendo? E ele vai falar para o rei assim, olha rei, a minha cidade está em grande vergonha, onde está o sepulcro dos meus pais, está em grande vexame, os muros foi derribado. E a Bíblia vai dizer assim, que o rei falou assim, ei Neemias, e o que eu posso te ajudar? E a Bíblia vai dizer que Neemias pediu para ele cartas, Neemias pediu para ele o material para poder construir os muros novamente. O que eu aprendo com isso? Que não devemos abaixar a cabeça diante de uma situação difícil, diante de uma resposta que talvez a gente recebeu, que nós não devemos baixar a cabeça, que temos que pedir primeiramente direção a Deus, porque Deus ele dá direção para tudo. Deus, ele nos mostra o caminho correto. Deus, ele nos dá graça. A Bíblia diz que o rei olhou com graças a Neemias. Então, peça ao Senhor graça. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor é o dono do ouro. O Senhor é o dono da prata. O Senhor pode reverter a situação a qual eu não posso, porque eu sou pequeno, Senhor. Mas o meu Deus é grande. O Senhor é grande. O Senhor é terrível. A Bíblia vai dizer que na oração que Neemias fazia, que exaltou o nome do Senhor, ele falou, meu Deus é terrível, meu Deus pode todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que Neemias, então, ele foi com aquelas cartas, ele foi com o material que o rei tinha dado para ele. Irmãos, seja perseverante naquilo que você faz. Não importa a má notícia que você vai ouvir, porque má notícia a gente ouve todo dia e toda hora, mas depende da situação que você vai estar recebendo essa resposta. Se você vai ficar chorando, se você vai ficar só se lamentando por algo que aconteceu na tua vida que não pode voltar mais. Seja a diferença onde você pisar. Neemias, ele foi a diferença para aquele povo. Neemias falou assim, não, eu vou lá e eu vou levantar esses muros. Muitos deram risada de Neemias. Você vai levantar um muro de uma cidade. Logo quem? Você. Você que é tão pequeno, você é copeiro do rei. Muitos vão olhar para você com esse olhar de diferença. Vão falar, você não vai conseguir. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você não pode. Mas eu quero te dizer que aquele que está com nós é maior do que aqueles que estão com ele. Quer dizer, o nosso Deus, ele é maior do que qualquer outra coisa. Se nós tivermos confiança no Deus que nós servimos, se nós tivermos perseverança no Deus que nós servimos, o nosso Deus, ele muda a situação. O nosso Deus, ele muda cativeiro. Não importa a tua situação, mas o Senhor, ele muda, mas depende de você. Depende da sua atitude. Neemias, ele teve uma atitude diferente. Neemias falou assim, não, eu vou me levantar. Eu não posso ficar aqui me lamentando por coisas que já aconteceram. O meu povo precisa de mim. A minha família precisa de mim. Então vai eu. Se não tem ninguém, vai eu. Eu vou me levantar e eu vou pedir graças ao meu Deus. E meu Deus vai me dar sabedoria. Meu Deus vai me dar estratégia para mim trabalhar. E a Bíblia vai dizer que então, irmãos, ele conseguiu levantar aqueles muros. Muitas pessoas tentaram frustrar os planos de Neemias, mas aquele que confia no Senhor serão envergonhados. A Bíblia diz que a gente tem que confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos, mas aqueles que tentam tramar contra o povo de Deus, contra aqueles que estão de joelho, contra aqueles que estão orando, serão envergonhados. Então não abaixe a sua cabeça diante da dificuldade, não abaixe a cabeça diante de uma resposta negativa. Coloque na presença do Senhor. Se você tem joelho, comece a orar, porque o Senhor, ele gosta de pessoas que oram, pessoas que se humilham, pessoas que são dependentes do Senhor. Seja independente do Senhor, assim como Neemias. Neemias não tinha ninguém. Neemias não tinha ninguém por ele não, mas ele olhou para o céu e disse, Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu não posso não, Senhor, mas o Senhor pode enviar pessoas, o Senhor pode mandar pessoas para me ajudar, o Senhor pode falar com aquele rei para me dar graças, para me poder ir, Senhor, até Jerusalém, reconstruir esses muros. O Senhor é terrível, o Senhor é poderoso. Então coloca a tua confiança no teu Deus, coloca a tua confiança apenas no Senhor, porque o Senhor, ele muda a situação, o Senhor, ele muda cativeiro, o Senhor, ele muda diagnóstico do homem, o Senhor, ele pode todas as coisas na nossa vida, mas depende da gente querer aquilo que Deus quer para nós, porque o que Deus tem para nós é grande. A Bíblia vai dizer que nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem sentiu ainda aquilo que Deus tem preparado para nos entregar, que é a salvação dele. Então procure a presença do Senhor enquanto você pode buscar a presença do Senhor. Esteja mais perto da presença do Senhor enquanto você pode estar mais perto. Enquanto estão falando de Deus,
Continue ouvindo, não importa o que as pessoas vão te dizer a respeito de Cristo, não importa, continue ouvindo, porque muitos não querem que a gente siga o caminho certo, que é Jesus. Muitos vão falar para você assim: para que servir esse Deus? Para que mudar de vida? Para que parar de beber? Para que parar de fumar? A vida é tão boa. O diabo, ele lança isso no coração do homem, para o homem se iludir, para o homem ficar envergonhado, porque o diabo, ele gosta de humilhar mesmo as pessoas, carregar a cabeça das pessoas, rastejado pela praça, envergonhando. Mas o nosso Deus, ele não faz dessa maneira. O nosso Deus nos exalta, o nosso Deus nos coloca em lugar de honra. O diabo, ele só vem para 3 coisas: ele veio para matar, roubar e destruir. Só isso que o diabo veio. Enquanto você for refém do inimigo, você vai continuar vivendo a vida que você vive, sem amor, sem esperança, sem esperança dos dias melhores na tua vida. Você tem que tomar uma posição na tua vida para você viver aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor tem para tua casa, aquilo que o Senhor tem para tua vida, aquilo que o Senhor tem para o teu casamento. E seja diferente aonde você passar. Neemias era um homem diferente. Neemias era um homem tão diferente que o rei olhou para ele: Neemias, por que você está desse jeito? Por que você está batido desse jeito? Porque Neemias, quando ele chegava, ele contagiava o lugar. Neemias, quando ele chegava com uma palavra de fortaleza, uma palavra de Deus para cada pessoa. Irmãos, temos que ser fortaleza para as pessoas que nos rodeiam. As pessoas não podem olhar para nós e ver que nós não somos pessoas de Cristo. Nós temos que ser pessoas de Cristo. Nós temos que ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Nós viemos para dar gosto, para destruir o inferno e todas as obras que ele faz com os demônios dele. É para isso que nós viemos, para fazer diferença. Neemias chegou naquela cidade. Neemias começou a trabalhar. Neemias, ele começou a pedir direção do Senhor. O Senhor começou a dar estratégia para Neemias. Neemias ali arrumou um grupinho para ajudar ele a construir. Tinha um outro grupinho que não queria que Neemias construísse a cidade. Mas o Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele foi fiel a Neemias. Você quer que o Senhor seja fiel a você? Então seja fiel ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele não deve nada para ninguém, mas o nosso Senhor, ele tem prazer em nos dar aquilo que o nosso coração deseja e aquilo que o nosso coração almeja. Eu não sei, você que está ouvindo essa palavra, se você segue alguma religião ou não, se você serve Deus ou não serve. Eu quero te dizer que eu estou falando de um Deus, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de um Deus que pode tudo na tua vida, independente da tua religião, porque o nosso Deus, ele não tem religião. O nosso Deus, ele é Deus para todos, independente de placa de igreja. Eu quero te dizer que Deus, ele é fiel. Continue caminhando com o Senhor. Se você não caminha com o Senhor, comece então. Porque eu falava no meu coração desse jeito, irmãos: eu nunca vou ser crente, eu nunca vou servir a Deus. Quando eu ficar velhinha, aí eu vou servir a Deus. Eu falava desse jeito na minha mente, mas não é do jeito que a gente pensa. Porque quando Deus escolhe, irmão, está escolhido. Quando Deus aponta o dedo para você e fala que você vai levar a palavra, não tem para onde você fugir, não tem para onde você correr. É isso que Deus fala. Então apenas deixa o teu coração leve para ouvir aquilo que Deus tem para o teu coração. Porque eu creio que Deus quer fazer diferença por onde você passar. Deus, ele quer fazer você grande. Deus quer fazer andar você em lugares altos. Porque a Bíblia vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu vá na vinde e não haja fruto, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor meu Deus me fará andar como uma corça e me fará andar em lugares altos. Creia que o Senhor vai te fazer andar em lugares altos. Eu creio que o meu Senhor já está fazendo na minha vida eu andar em lugares altos. Porque quem anda com Jesus só anda em lugares altos, não anda em lugares baixos não. Porque quem anda em lugares baixos é o inimigo, porque ele tenta todo o tempo pisar na gente, humilhar a gente. Se a gente der brecha para ele, aí que ele apronta mesmo com a gente. Mas nós somos servos de Deus, e os servos de Deus, os filhos de Deus, tem que andar como Jesus anda. Então seja diferente por onde você passar. Que você não se lamente pelas coisas que tenham acontecido na sua vida. Levante e ore. Esta é a resposta que você tem que ter. É levantar e orar e jejuar. Buscar pela tua família, buscar pela tua casa. Não é hora de desistir. Desistir é para os fracos. Os vencedores de Cristo, ele luta em meio à tempestade, em meio à turbulência. Ele nunca desiste. Por mais que esteja difícil,
porque tem dias que tá difícil mesmo, tem dias que a gente levanta, a gente não quer nada com nada, mas o Espírito Santo vem e nos alegra o nosso coração e diz pra gente não desistir dos caminhos do Senhor, não desista daquilo que você sonha, não desista do seu ideal, porque o nosso Deus, ele realiza os sonhos, mas os sonhos de Deus são bem melhores que o nosso. Que você tenha uma boa tarde, que você fique com essa palavra, que consiga assistir até o final. Foi muito comprido, mas foi o que Deus colocou no meu coração neste momento. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, no nome do Senhor Jesus.